Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal. E hoje vamos analisar a segunda partida que acabou de terminar alguns minutinhos atrás. A segunda rodada do Campeonato Americano e mais. Vamos ver a coletiva que ele deu ontem. Pessoal do céu, bora lá, não vou dar spoiler. Antes de mais nada, quero agradecer ao canal aí, Cortes Enxadrísticos Legendados, que fez essas legendas aí, ó. Canal bem legal. Tô usando aqui o vídeo dele para fazer o review. Bora lá, deixa eu tirar minha cara gorda daqui. Vocês vão ver. Então acaba a partida, todos os enxadristas são convidados a analisar as próprias partidas e vamos dar um play aqui. Estamos com o Hans Niemann aqui, uma incrível vitória contra o Christopher Yu, né? Primeiro vamos falar sobre a polêmica que está sendo falada. Você está sendo muito pressionado, nos fale sobre isso. Opa, deixa eu tirar aqui. Buf, deixa eu colocar aqui. Não fica em cima da legenda, né? Bem, acho que essa partida é uma mensagem para todos. Sabe, tudo isso começou quando eu disse, o xadrez fala por si. E eu acho que essa partida falou por si. Mostrou o xadrez que eu sou e também mostrou que não vou recuar. E que jogarei o melhor xadrez aqui, independente da pressão. É tudo que eu tenho a dizer sobre essa partida. O xadrez fala por si, é tudo que eu posso dizer. E agora que vem, o comentarista pediu para analisar aqui as partidas e o Hans Niemann já vai tentar tirar o microfone e falou, é tudo que eu tenho a dizer. Se negou a analisar a partida. Isso é inédito, tá, pessoal? E aí, olha lá, o argumento dele é o seguinte, essa partida é tão bela que eu não preciso descrever. Thank you. Aí o Yasser Seirawan. O Yasser, não, dá uma olhada. O Yasser aqui, ó. Vocês estão vendo, ele nem aguentou e começou aí, né? Ele tinha várias dúvidas sobre os lances, né? Mas olha lá, o Yasser caiu na gargalhada aí, né? Não aguentou, né? Então tá aí, pessoal. Tá aí. Então muita gente fala, ué, por que vocês fazem isso com o Hans Niemann e não com os outros jovens? É por conta disso, tá? Todos os grandes jogadores adoram comentar, e mesmo quando não estão afim porque perde a partida, você vê, né? Sempre tem a linha de raciocínio, né? As análises brilhantes depois da partida do Ivan Schuch, né? É um dos melhores comentaristas que eu vi depois que acabou a partida. Temos outros grandes enxadristas também comentando. Aí no YouTube você pode buscar, mesmo jogadores tímidos, o Ding Liren. O Ding Liren comentando é um furacão, né? Ele não tem muito jeito, é muito tímido, né? Mas ele vai falando lance, muito lance. Você vê que é uma obra de arte eles comentando as análises para quem gosta de xadrez. Mesmo há uns anos atrás, o Yi, né? Eu tô pegando aqui alguns jogadores chineses que tinham realmente uma dificuldade para falar, mas quando falavam os lances, era uma obra de arte o que passava na cabeça desses enxadristas, né? E o Hans Niemann, realmente, essa parte é, para mim, a mais esquisita de todas. Quando ele falou, ele percebeu que não conseguiu dar base, né? O que acontece? Nas rodadas do Sinquefield, aquele torneio polêmico, o Hans Niemann, ele acabou que não estava conseguindo analisar as partidas e o comentarista, o Alejandro Ramírez, de propósito, ele desligou a engine, né? Desligou a engine. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por que ele não está querendo comentar? Dá uma olhada. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse tabuleiro aqui, ó? Olha lá, a engine já está desligada, tá? Se tivesse um verdinho aqui, estaria ligada. Nas primeiras rodadas, o Hans Niemann estava comentando e estava com a engine ligada. Quando ele passou vergonha, foi quando desligou a engine, tá? Naquele dia onde ele estava falando umas análises todas furadas e o Nakamura fez um vídeo famoso falando que ele não tinha nível de um grande mestre forte ali nos comentários. Então, tá aí, pessoal. Por que ele não tá comentando e por que a gente pega muito no pé dele, somado ao histórico dele de trapaço. Mas vamos para a partida da segunda rodada? Vamos lá, vamos agora para a partida do dia, fresquinha, acabou de terminar. Vamos lá, vamos para a análise, bora Bill aqui. O Hans Niemann está de brancas e de pretas está o talentoso Jeffrey Xiong. E o Hans Niemann escolhe jogar dessa vez um peão rei, E4. E o Jeffrey Xiong manda E6. D4, D5. Curioso, o Xiong mandando uma francesa. É raro de se ver nesse nível alto, né? Mas o Xiong mandou uma francesinha. Cavalo C3, cavalo F6. E eles vão para uma das linhas mais agudas da defesa francesa, que é quando a branca coloca esses peões. O plano da branca é tirar o bispo depois para cá.
em determinado momento fazer dama D2 e roca grande e chumbo no roque das pretas. C5 no tabuleiro, cavalo F3, cavalo C6, desenvolve o bispo e aqui acontece uma troca central. Peão tomou peão, cavalo tomou peão. A dama vem para a luta e também ela toca no ponto B2 e o Hans Niemann joga um lance teórico aqui A3, pessoal. Esse lance é teórico e também uma armadilha, porque se as pretas tomassem aqui em B2, elas estariam perdidas, graças ao lance cavalo A4. E é muito interessante, esse peão agora ele segura essa casa e a dama não tem volta. Repare que aqui está atacado pelo bispo, aqui está atacado pelo cavalo, já Elvis. Então uma armadilhinha, mas os dois jogadores experientes conhecem muito bem isso aqui e não caiu, né? Ninguém caiu nessa linha. Bispo C5, aumentou a pressão em D4. Aqui o Hans Niemann defende com o cavalo de C, teoria ainda, e agora troca em D4. Troca em D4. Roque, troca, troca. E com isso, o Hans Niemann ele tem a casa D6 para colocar o pangaré. Dama D4 centralizando. E aqui, nesse momento, vai acontecer a preparação do Jeffrey Cheong. Tá? A teoria comum é bispo D7 e o Cheong vai tentar abrir a coluna F com F6. E a partir daqui, a partida começa a ficar bem interessante, os jogadores começam a gastar mais tempo no relógio. O Hans Niemann decide jogar bispo E2, eles trocam em E5 e agora bispo D7. O cavalo vai para D6, aquela casa suculenta que eu falei para vocês. Essa casa também é muito boa porque ela vigia C8, então a preta não consegue explorar a coluna C, que é muito comum na francesa. Aqui jogou bispo A4 e esse lance é bem criativo do Jeffrey Cheong, mas os computadores não gostam. Esse lance foi um erro, segundo os computadores. A partir desse momento, a preta não fica muito bem. Mas foi uma jogada muito criativa. Qual que é o embasamento disso aqui? Qual que é a ideia do Jeffrey Cheong? O Cheong está querendo atacar aqui em C2, provocando o avanço dos peões. Tá? No xadrez, quando você avança os peões, você debilita as casas do lado dos peões. Por exemplo, aqui ó, com B3, essa casa aqui está debilitada. Nunca mais um peão vai poder vigiar. E além do que, você diminui o ponto de contato, né? Um peãozinho aqui ó, já consegue encarar esse peão de B3, tenta destruir a ala da dama. Então foi uma jogada criativa, mas os computadores não gostam, porque depois o Hans Niemann jogou muito bem, acertou B4, tá? Vai ser uma sequência de lances da engine aqui por parte do Hans Niemann e em determinado momento ele vai ficar com uma vantagem decisiva, ó. Atacou o cavalo E4, trocou as damas, trocou aqui o cavalo e agora bispo C4 atacando esse peão. E o Jeffrey Cheong escolheu sacrificar esse peão mesmo e tomou. E agora bispo A4 defendendo, atacando o peão. E o Hans Niemann defendeu o peão de C2 fazendo o roque grande. E aqui as brancas já têm uma vantagem decisiva. Depois G3, o lance da engine e o lance do Hans Niemann é torre HF1. Segundo os computadores, aqui já tem uma vantagem de 2 pontos. Isso no xadrez equivale como se fosse 2 peões a mais. É uma vantagem decisiva na mão de fortes grandemestres, né? Acontece que depois de G6, esse é o momento crítico, o Hans Niemann, ele interrogou feio aqui, tá? E aqui o Hans Niemann jogou bispo G4. E esse lance, segundo os computadores, desperdiça a vantagem. A vantagem de 2 pontos cai para 0,7. Tá? Qual que era o plano correto? O plano vencedor é o seguinte, seria torre toma torre, bispo D5, ponto de exclamação. Porque depois que joga a torre na sétima, o bispo em E4 consegue vigiar tanto o ponto C2, que está sendo atacado, como o ponto de G2. E as brancas têm um peão a mais, elas têm aqui a partida totalmente ganha na mão de um jogador experiente, né? Aqui 3 pontos de vantagem, certo? Esse seria o plano ganhador, mas o Hans Niemann não encontrou. Hans Niemann jogou bispo G4 aqui, pessoal. E esse lance desperdiça a vitória, porque depois que ataca o peão, a torre não consegue defender de maneira satisfatória, porque se você defender assim, ó, bispo C6, tá atacando a torre, tá atacando o peão, aqui caiu o jogo do Hans Niemann. Então, muito esquisito ali. Será que ele desligou a engine? Não sabemos o que aconteceu, mas um grande mestre dessa força ter feito esse lance bispo G4 é algo muito esquisito, para dizer o mínimo. Jogou torre F E8, torre D4, torre toma E5, bispo E2 e agora rei G7. Essa posição ele joga um G3,
O bispo vem para C6, uma posição ficou bem equilibrado de repente. Rei B2, note que os peões, a gente já igualou os peões, né? O Hans Niemann tem 5 peões e o Jeffrey Chong 5. E aqui jogou B5 as pretas, Hans Niemann joga torre D3, torre A E8, e aqui o Hans Niemann oferece um empate silencioso. O que é isso? Ele joga torre C3, torre D8, torre D3, torre D8, torre C3, ou seja, ele está convidando ao adversário a repetir mais uma vez a posição. No xadrez se repete a posição 3 vezes, empata. Só que o que acontece? O Jeffrey Chong não quis e jogou H5. Sentiu fraqueza no adversário e está tentando vir para cima. Torre D3, torre C8, torre C3 e torre H8, agora tentando jogar um H4, mas o Hans Niemann não deixou. Hans Niemann jogou bem aqui H4. Torre C8, torre D3, torre C8. Como não deu certo essa ideia das pretas, eles vão agora jogar essa posição onde o Hans Niemann tenta entrar em D7, mas o Chong evita. Torre vem para F1, volta o bispo, ameaça tirar o bispo e atacar esse peão, mas defende já. Então, torre F1 e o Hans Niemann oferece empate aqui e o Jeffrey Chong aceita. E com isso, um empate, né? Um empate chocante, porque a vantagem das brancas realmente era muito, muito, muito grande, pessoal. E vamos ver aqui a precisão. Dá uma olhada, a precisão de 96, 95%. Uma boa partida por parte dos dois jogadores, tanto o Jeffrey Chong quanto o Hans Niemann, apesar de que as pretas começaram a jogar bem depois do erro do Hans Niemann. Até o erro do Hans Niemann, as pretas estavam totalmente perdidas, né? Perdidas ali. E o que vocês acham? O que vocês acham? Não esquece de deixar aí nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.